Vamos lá, gente. Começando aqui a gravação de mais uma aula nossa. Aula número 3, né? Manipulação de texto. Para quem já esqueceu como abre o Photoshop, a gente vem aqui no item busca, né? A gente vem aqui no item busca ou aqui no menu iniciar e procura pelo programa Photoshop. Lembrando que a versão que a gente trabalha aqui na escola é o CS3, mas ela não é a única versão. Existem versões mais antigas, versões mais novas, tá? Então, o Photoshop. Bom, já estou aqui com o Photoshop aberto, tá? Numa aula anterior, a gente já aprendeu aqui, foi explicado de forma superficial, né, mas foi explicado as ferramentas que aqui tem no Photoshop, né, explicado as opções de janelas. Então, a gente vai ser um pouco mais hoje a gente vai ser um pouco mais objetivo e detalhar um pouco mais e ver o que cada ferramenta destinada no conteúdo de hoje vai fazer por nós. Bom, primeiramente eu vou aqui no menu Arquivo, Novo, né? Vou criar aqui uma tela. Vou criar aqui uma tela, tá? Então aqui eu dei um nome texto, mas vocês podem dar o nome que vocês acharem adequado. Vou utilizar esse mesmo tamanho que aqui já está, tá? Ok. Então aqui eu tenho uma tela em branco, né? E vou trabalhar aqui, vou apresentar com mais cautela a ferramenta texto, tá? Então hoje a gente vai manipular o texto. Para trabalhar com a ferramenta, gente, a gente não pode esquecer de clicar nela, tá? Após a gente ter clicado na ferramenta texto, não posso deixar de lembrá-los que toda vez que você clica na ferramenta, aqui em cima ele mostra, né, é exibido as opções, né, as propriedades desta ferramenta, para que você possa formatar, né, alterar o estilo da ferramenta que aqui está ativa, que no nosso caso é a ferramenta texto, repito, e aqui em cima tem a propriedade. Vou ressaltar aqui, gente, é importante você parar, ler, olhar as opções que os programas, né, os aplicativos te dão, certo? Cliquei aqui na ferramenta texto. Aqui eu posso escolher a cor que eu quero para o texto, tá? Então eu posso escolher qualquer cor aqui. Você vai lá, escolhe, né, a cor que você acha adequada. Isso você pode fazer antes ou depois, tá? Isso você pode fazer antes ou depois. Bom, então, para escrever o texto, não vai dar para vocês mostrarem aqui, para mostrar melhor com zoom. Mas acho que dá para vocês verem aí. Deixa eu pôr a lupa aqui. Ó. Ferramenta texto. Tá vendo o cursor aqui, ó, do mouse? Eu aumentei o zoom, acho que vai dar para ver melhor, tá vendo? Ele parece um livrinho, não parece um livro aberto? Se você for fazer uma análise, parece que você está com um livro aberto ali. Esse daqui é o cursor para a ferramenta texto, tá? Deixa eu tirar o zoom agora aqui. Você vai clicar
e vai poder digitar o texto. Percebam que o cursor ali está piscando, né? Então quer dizer que ali já está ativo para eu digitar o texto. Então eu digitei aqui o texto, digitei aqui a mensagem, né, a palavra, a frase. Se você precisar digitar um texto maior, você tem total liberdade para digitar, tá, gente? Existe a formatação para texto em formato parágrafo. Às vezes, quase que não sai. Às vezes você está criando ali um folder, está criando um panfleto, às vezes está criando uma capa de revista, às vezes você está criando um jornal pelo Photoshop, e às vezes você vai precisar trabalhar com texto maior, né? Aqui eu tenho uma frase, uma palavra, mas às vezes você vai precisar trabalhar com textos maiores. Então a gente tem formatações para texto, né? Em formato de parágrafo, né? Então, aqui eu tenho o texto. Você pode selecionar o texto como se você estivesse trabalhando com um editor de texto, né? Por exemplo, o Word. E aí você tem aqui em cima a fonte, o estilo de fonte, né? O estilo da letra, né? Então você pode escolher aqui, tá vendo? Ele tem o formato da letra. Então você pode formatar aqui o texto. Ó. Tá? Você pode escolher a fonte que você mais quer utilizar ali naquele momento. Ó, tá aqui a fonte, ó. Mudou a fonte. Além da fonte, você pode mudar o tamanho. Lembrando que tem que selecionar, tá, gente? Então você vai lá e pode mudar o tamanho do texto, ó. Ó, deixar maior, menor. Além do tamanho, você tem aqui de acordo com algumas fontes, essa barrinha aqui, essa opção, ela muda, tá? Você ativa ela. Aqui está o efeito que você pode colocar no texto. Então você pode deixar lá nenhum. Veja que ficou meio distorcido, né? Ficou meio feinho, né? Você pode colocar aqui nítido, melhorou. Você pode colocar bem definido, sólido e suave. Então você tem aqui a formatação no estilo, né, no visual, de como você está vendo esse texto. Aqui você tem o alinhamento, né? Você quer deixar o alinhamento esquerdo, direito, tá vendo? Ele está saindo para fora da folha, mas é só para vocês entenderem aqui do alinhamento. E aqui eu tenho a cor, como eu disse, mas aqui eu vou mudar agora a cor. Colocar aqui um azul. Foi lá, mudou. Tá? Bem facinho. Aproveitando que eu estou aqui na barra, eu tenho essa ferramenta aqui, ó. Tá? Essa ferramenta, ela vai me permitir distorcer o texto. Tá? Então, ó, vou clicar aqui. Ele vai me dar uma janelinha secundária. Estão vendo aí, gente? E aí, nessa janelinha secundária, eu tenho aqui, ó, o estilo que eu quero aplicar para o texto. Tá? Então, aqui você pode colocar, por exemplo, o texto em forma de arco. Tá vendo aqui, ó? Escolher o estilo, você pode escolher se você quer vertical ou horizontal.
Aqui você tem a curvatura que você quer do texto, que você pode aumentar ou diminuir, tá? Aqui, eita, o mouse deu tilt. Aqui você também pode trabalhar a distorção horizontal, ó, vendo? E aqui também de forma vertical. Tá? Então, é algo que eu já disse, vou repetir hoje. Para você aprender, para você visualizar, você tem que testar, né? Não precisa ter pressa em fazer a atividade, entregar a atividade. Vai testando, vai vendo. Cada opção vai manipulando as propriedades dessa opção que você escolheu. Tá? Terminou de formatar? Você vai lá e clica em OK. Um detalhe importante aqui, gente. Eu criei um fundo branco, né? Eu criei aqui um fundo branco. E quando eu cliquei na ferramenta texto, ele me deu aqui, ó, do lado direito, ele me deu a camada, tá vendo? O fundo é a tela de criação. Aqui eu tenho o texto, que é o que eu estou criando dentro desse fundo, dessa tela, tá? Percebam que ele me dá o nome de camada. E aqui eu tenho um T. Então esse daqui é o símbolo da ferramenta texto, que ali é um texto. Percebam que ela está selecionada em azul. Tá? Eu só vou conseguir editar o texto quando eu seleciono aqui a camada, que eu estou com o texto ativo. Tá? Isso indica para o programa, porque o Photoshop, a gente vai trabalhar muito com camadas. O que seriam camadas? Eu posso definir camada de uma forma bem simples, como partes, pedaços, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Quando você quer mexer naquela pecinha, naquela parte da foto, você vai clicar somente naquela camada. Então aqui eu estou na camada texto selecionada. Caso você queira, você pode dar 2 cliques, né? 2 cliques aqui, e ele vai te alterar aqui o texto para o que está aqui, ó. Tá? Então você pode dar 2 cliques que ele altera aqui. Também você pode renomear aqui, caso você precise. Tá? Bom, ferramenta texto não para por aí, tá? Deixa eu ver mais um detalhezinho aqui. Aqui em cima, ó, percebam que eu tenho uma outra ferramenta que, caso você precise trabalhar com texto em formato parágrafo. Professor, você está falando aí de texto formato parágrafo, eu não estou conseguindo visualizar, tá? Pega um livro, o texto que é digitado ali, escrito na página do livro, aquilo lá é um texto formato parágrafo, tá? Porque você tem muito texto. E como você está trabalhando ali com texto, você vai ter formatações específicas. Principalmente formatação de alinhamento, tá? Espaçamento entre linhas, o parágrafo, né? Então você clica aqui e você vai poder formatar o texto, né? Caso você esteja digitando um texto maior, você pode editar por aqui, tá? Que não é meu caso. Então, você pode clicar aqui para exibir a ferramenta, clica de novo, que a gente oculta a ferramenta, tá? Então, tá aqui
o texto, tá? Deixa eu escrever novamente um outro texto para tirar aqui. Deixa eu colocar uma fonte. Colocar aqui o Arial. Só para ficar mais legível. Bom, caso você precise manipular o texto, manipular no sentido de mover, tá, gente? Nunca esqueça em clicar aqui na ferramenta Seleção. Ferramenta Seleção. Aqui em cima você tem essa opção, ó, chamada Mostrar. Tá vendo? Mostrar Ctrl Transf, né? Tem esse botãozinho aqui. Você clica nele. Percebam que ele vai exibir a borda aqui no seu texto. Vai ficar mais fácil para você manipular o texto, né? Para você poder enxergar o texto e poder mover aí, aumentar, né? Diminuir, tá vendo? Você pode ficar mais prático aqui. Bom, mover mais um pouquinho aqui, beleza. Bom, apresentado as devidas formatações, né? As devidas formatações aqui do texto, a gente vai trabalhar e conhecer alguns efeitos que podem ser feitos no texto. Aqui embaixo, você tem aqui esse FX, tá vendo? Esse FX, ele vai nos ajudar, tá? A dar um visual, né? No nosso texto. Então vamos clicar aqui. A gente pode escolher qualquer opção que está aqui, tá, gente? Porque ele vai abrir uma caixa de ferramentas aqui. Bom, tudo isso daqui, ó, são estilos de camada. São estilos que a gente pode aplicar num texto, numa foto, tá? Ele vai ser aplicado na camada que está ativa, que no caso, a camada que eu estou ativa aqui é a camada do texto, tá? Então aí você pode, por exemplo, deixa eu deixar aqui um pouquinho de cada coisa. Sombra, ó, tá sem sombra. Ó como que tá meu texto. Sombra, ele apareceu uma sombra aqui, ó. Você pode aqui manipular a projeção dessa sombra, tá? Então você pode trabalhar a opacidade da sombra, deixar mais claro, mais escuro. Aqui você tem a cor da sombra. Tá? Tem a cor da sombra. Ó, tem a corzinha da sombra. Aqui você tem um ângulo que você pode girar aqui, ó, ou digitar. Tá vendo? Ele vai mexendo no ângulo da sombra. Você tem aqui a distância. Tá vendo agora a sombra ali, ó? Você pode mudar a distância da sombra. Você tem a expansão da sombra. E você tem o tamanho da sombra, tá vendo? E aqui você tem o contorno, que você pode manipular o contorno
que você quer da sombra. Perceba que ele vai mudando aqui, ó. Tá? E aqui você tem, ele dá como ruído, né? Como se fosse uma distorção. Tá vendo? Não só isso, tá? Aqui eu tô colocando sombra projetada. Mas aqui você tem outro tipo de sombra. Então, você pode ativar ou ativar vários recursos ao mesmo tempo. Vai depender do que você quer aplicar ali, de como você quer trabalhar. Então você tem lá também, gente, toda a formatação. Ó, tá vendo? Então você começa a brincar aqui com a imagem. Que no caso é um texto, né? Mas a gente pode chamar de imagem aí. Brilho. Tá vendo? Então você vai brincando, você vai clicando e vai vendo como que vai ficar. Então você pode tirar um, põe o outro. Tá? Então o legal é você testar. Depois que você aplicou tudo lá, testou da forma que você achava interessante, você pode clicar em OK. Aí vai estar aqui o texto. No caso, com a formatação que você aplicou. Além disto, aqui na apostila, ele deixa eu ver qual que é a opção aqui. Ah, aqui, ó. Sobreposição padrão. Aí você pode trabalhar com alguns preenchimentos, tá vendo? Que ele te dá aqui alguns preenchimentos padrões. Você pode escolher um e colocar no seu texto. E você pode manipular aqui o tamanho que você quer. Tá? Ferramenta texto aí, tá, gente? Bom, na ferramenta texto, a gente não pode esquecer que quando você clica e segura durante alguns segundos, ele vai te dar uma janelinha adicional. Que aí você tem aqui as outras opções para criar o texto, tá? Vertical, horizontal, né? Eu estava lá usando a horizontal, mas caso você queira o texto na vertical, você tem a opção vertical para digitar o texto, tá? E aí, gente, a gente tem aí, né, a apresentação da ferramenta texto, que está referendo aí, né, a aula 3 do material de vocês, da apostila de vocês. Importante ressaltar que lá na apostila ele vai ter duas atividades para você fazer utilizando a ferramenta texto, tá? A primeira delas, basicamente, é você abrir um fundo em branco. Então, que nem aqui. Vou fazer de novo. Tá? Vai lá no menu Arquivo, Novo. Determina o tamanho que você quer. Eu vou usar esse tamanho mesmo.
Aí você vai colocar lá a ferramenta texto e vai digitar lá uma palavra. Aqui no caso, na apostila está escrito DVD. DVD. E deixe viver. Tá? Percebam que agora, gente, eu criei dois textos. Tá? Então vai manipular no texto, clica para você poder manipular. Tá? E aí, você vai aplicar lá a formatação no texto, só que aqui ele também está com o fundo trabalhado. Então você vai clicar na ferramenta fundo e aí você vai poder escolher aqui uma ferramenta que na aula passada vocês mexeram, que é a ferramenta degradê, tá? E aí você vai poder escolher o degradê que você quer, tá? Fiquem à vontade em criar. Ele te dá aqui alguns preenchimentos, né? Prontos. Você pode escolher aqui. Escolhi lá. E aí eu vou colocar aqui o... Vou clicar e arrastar até onde eu quero. Tá? Então aí você tem aqui a arte criada. Pode mudar aqui também, ó. Escolher outro. Você vai poder manipular aqui, ó, lembrando que clicou na ferramenta, ele te dá as opções, né, a propriedade dessa ferramenta. Então, hoje, basicamente, vocês vão trabalhar na aula 3 com a ferramenta texto. E aí, vocês vão formatar aqui bonitinho, tá bom? Vou parar a gravação aqui.